Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos tentar entender o conceito de objeto virtual e também ver como esse conceito é útil para descobrir a distância da imagem em lentes convexas ou côncavas. Vamos começar nossa conversa com algumas explicações básicas. Esses raios de luz que temos aqui podem se encontrar em um ponto e formar uma imagem real, mas se a gente introduzir algum elemento óptico no meio, como um espelho ou uma lente, esses raios serão refletidos. Dessa forma, em vez de se encontrarem em um ponto, eles se encontrarão em algum lugar por aqui. Isso vai se parecer mais ou menos da seguinte forma: temos uma imagem real se formando neste ponto, e nenhum raio está passando pelo espelho. Sabendo disso, onde está o objeto dessa imagem real? Estendendo esses raios dessa forma, o ponto onde eles se encontram atua como um objeto virtual para essa imagem real. Por esse motivo, a gente costuma dizer que o espelho vai formar uma imagem real do objeto virtual que está aqui. Normalmente, em espelhos, a gente sempre teve um objeto real e encontramos uma imagem virtual a partir desse objeto, não foi? A gente também pode utilizar essa ideia aqui usando o princípio da reversibilidade da luz. Se a gente inverter o sentido das trajetórias dos raios de luz, se tivéssemos um objeto real aqui, por exemplo, esse objeto seria a fonte e os raios de luz estariam divergindo desse objeto, algo assim. Esse ponto de onde os raios de luz estão divergindo se torna um objeto real, e os raios não estão convergindo em nenhum ponto, então não haveria uma imagem real. Mas, se estendêssemos esses raios de luz refletidos, projetando eles pareceriam vir desse ponto. Dessa forma, chamaríamos esse ponto de imagem virtual. Agora, em vez do objeto virtual, temos a imagem virtual. E, em vez da imagem real, temos um objeto real. Uma coisa que podemos observar é que os objetos, sejam eles reais ou virtuais, estão sempre conectados ao raio incidente. Podemos ver que esses dois raios incidentes estão divergindo deste objeto real. Para o objeto virtual, temos esses raios incidentes que parecem se encontrar nesse ponto. Portanto, objetos estão sempre conectados a raios incidentes. E, da mesma forma, as imagens estão sempre conectadas a raios refletidos. E, como veremos depois, também a raios refratados. Agora, nessa imagem real, ela está conectada a esse raio refletido e a esse raio refletido. Da mesma forma, a imagem virtual aqui está conectada a esse raio refletido e a esse raio refletido. Esses raios são estendidos e parecem estar saindo de um ponto de imagem virtual. Em resumo, um objeto virtual é sempre obtido quando um elemento óptico, seja um espelho ou uma lente, interrompe raios convergentes. O ponto onde esses raios teriam se convergido, se não houvesse o elemento óptico, é chamado de objeto virtual e age como um objeto virtual. Vamos explorar mais sobre objetos virtuais com lentes e refração. Aqui temos uma lente convexa espessa com duas superfícies refrativas. Digamos que temos um raio de luz vindo desse ponto. Temos um objeto nesse ponto. Esse raio de luz sofrerá refração porque os índices de refração dos dois lados são diferentes. Esse aqui é feito de vidro, e nós temos o ar à esquerda. Então, ele vai sofrer refração. Vamos desenhar uma normal para ver onde ele pode se curvar. Aqui, ele se curva em direção à normal. Então, esse raio de luz se aproxima ligeiramente da normal, ficando mais ou menos assim, mudando a sua direção para se aproximar da normal. Agora, à medida que o raio de luz se move através do vidro, ele encontra novamente uma superfície onde pode sofrer refração. Afinal, ele encontra uma interface entre vidro e ar. Então, ele sofrerá refração novamente aqui. Eu vou novamente colocar uma reta normal aqui. Ele sofrerá refração e formará uma imagem nesse ponto. Esse é um raio de luz que sai do objeto e forma uma imagem do lado direito da lente. Aqui vemos que existem duas interfaces. Essa aqui é a primeira interface e essa é a segunda. Se a segunda interface não estivesse aqui, a imagem teria se formado ao longo dessa linha. Se estendermos esse raio de luz assim, ele teria seguido nessa direção e uma imagem teria se formado nesse ponto aqui. Claro, como você deve imaginar, não temos apenas um raio de luz. Na verdade, existem muitos raios de luz fazendo mais ou menos a mesma coisa. Há um raio de luz que vai do fundo, sofre refração novamente, e aí forma uma imagem real aqui. Mas, se a segunda superfície refrativa não estivesse lá,
Ele teria convergido com esse raio de luz aqui. Então, esse ponto aqui é realmente o objeto virtual. Esse é o objeto virtual para essa imagem real. No caso dos espelhos, vimos que os raios que estavam prestes a convergir foram interrompidos pelo espelho, e como resultado, os raios convergiram em algum outro ponto. Mas o ponto onde eles teriam convergido serve como um objeto virtual. Da mesma forma, o ponto onde esses raios de luz teriam se convergido, se não houvesse a segunda superfície refrativa, age como um objeto virtual. Ao observar essas duas superfícies refrativas, podemos tentar derivar o princípio geral disso e, em seguida, ver como usá-lo em problemas numéricos. O que realmente estamos observando aqui é que há pelo menos dois passos. Vamos pensar neles como dois passos, ok? Existe a primeira interface e existe uma segunda interface. A imagem da primeira interface realmente nunca poderia ser formada porque a segunda interface entrou no meio. Portanto, sempre que isso acontece, sempre que a imagem da primeira superfície óptica não é formada, e isso pode ser, claro, uma superfície refrativa, uma lente fina, ou até mesmo um espelho. Sempre que a imagem da primeira superfície refrativa não é formada, ela age como objeto virtual para a próxima superfície refrativa. Nesse caso, a imagem da primeira superfície refrativa nunca foi realmente formada, porque a segunda entrou no meio. Então, esse ponto começa a atuar como objeto virtual para a segunda superfície. Vamos escrever isso e vamos usar variáveis como n para torná-la mais geral. Podemos escrever que se a imagem da superfície refrativa ou da superfície refletora n-1 nunca for formada, então esse ponto age como um objeto virtual para a enésima etapa, ou para a próxima superfície refrativa ou refletora. Aqui, a imagem da primeira superfície refrativa nunca foi realmente formada, então esse ponto atuou como um objeto virtual para a segunda superfície refrativa. No caso do espelho, tínhamos esses raios convergentes e eles nunca se encontraram. Se encontraram em algum lugar aqui. Com isso, o ponto onde eles iam se encontrar atuou como um objeto virtual, porque, na verdade, tínhamos uma superfície refletora aqui. Há uma suposição que acompanha isso, que se você tiver esses dois raios convergentes, eles podem estar saindo de um espelho realmente grande desse lado, ou pode ser uma lente convergente grande desse lado. Nesse caso, os raios poderiam estar convergindo, mas também podemos ter um objeto aqui. Mas aí os raios de luz são refletidos e se movem nessa direção. O que acontece aqui é que mesmo que esses dois raios sejam um produto de alguma reflexão de um espelho ou de uma refração de uma lente, sua imagem nunca foi realmente formada. A imagem da primeira etapa nunca foi realmente formada. Então, esse ponto, devido ao fato de ter sido interrompido pelo segundo elemento óptico, nesse caso, o segundo refletor, o ponto onde os raios teriam se encontrado age como um objeto virtual para o segundo refletor, para a segunda superfície nesse caso. Vamos ver como podemos usar essa ideia de objetos virtuais e também esse princípio em problemas numéricos. Em problemas numéricos, lidamos com lentes finas. Não lidamos com as lentes convexas espessas que você vê à sua frente. Lidamos com lentes muito finas. Agora, a coisa interessante sobre lentes finas é que realmente não mostramos raios sofrendo refração várias vezes. Mostramos apenas uma refração, e isso a partir do centro da lente. Uma lente fina é apenas uma superfície refrativa. Não assumimos que existem duas superfícies refrativas separadas em uma lente fina. Existe apenas uma, e o raio sofre refração uma única vez. Esse é o tipo de lente com o qual trabalhamos em problemas numéricos. Então, vamos ver como podemos usar essa ideia no caso de lentes finas. Aqui temos duas lentes finas, e digamos que temos um objeto bem aqui. Esse é o nosso objeto. A tarefa é descobrir a distância da imagem uma vez que os raios de luz sofrem refração de ambas as lentes, de ambas essas superfícies ópticas, ou de ambas essas superfícies refrativas. Lembre-se, essas são lentes finas, então o raio de luz só vai passar por uma refração uma única vez. Normalmente, nas questões são fornecidas a distância focal. Vamos dizer aqui que essas distâncias são f1 e f2. Às vezes, também são fornecidas as distâncias entre as duas superfícies ópticas. Vamos assumir que isso aqui seja d. A última coisa que sabemos, na verdade não é a última, mas também sabemos, na maioria das vezes, é que conhecemos a distância do objeto e que eu vou chamar isso aqui de P1, porque chamei isso aqui de F1. Isso atua como um objeto para a primeira lente. Uma coisa que também sabemos
é a equação da lente fina, que é 1 sobre P' menos 1 sobre P, e isso é igual a 1 sobre F. Essa é a fórmula da lente fina, certo? Os raios estarão divergindo do objeto, e teremos aqui dois casos. O primeiro caso pode se parecer mais ou menos assim. Temos os raios sofrendo refração e eles vão se convergir. Convergem em um ponto antes de encontrar a segunda lente. Convergem nesse ponto. Neste caso, esse ponto age como uma imagem da primeira lente, mas aí essa imagem vai agir como um objeto para a segunda lente. Claro, esses raios vão continuar se movendo, eles vão sofrer refração novamente, e aí vão se convergir do outro lado. Como os raios de luz vão se convergir, teremos a posição final da imagem. Quando temos um caso como esse, onde precisamos descobrir essa distância da imagem, nós vamos chamar essa distância de P'2. Aí podemos usar a fórmula da lente fina para descobrir P'2. Isso, claro, se a gente souber a distância desse objeto 2 aqui, que inclusive podemos chamar aqui de P2. Sabendo disso, podemos usar a fórmula escrevendo 1 sobre P'2 menos 1 sobre P2, e isso sendo igual a 1 sobre F2. Agora, uma pergunta. Como sabemos a distância P2? Podemos encontrá-la na primeira lente. Já conhecemos P1 e já conhecemos F1. Então, podemos encontrar essa distância, que é P'1. Encontrando P'1, uma vez que já temos o valor de d, podemos encontrar o valor P2. Mas esse é um caso em que os raios convergem e se encontram em um ponto. Então, fica relativamente simples fazer isso. Mas vamos olhar um caso diferente agora? Vamos observar um caso em que, após a refração, os raios de luz estão prestes a convergir em um ponto, mas antes disso encontram um segundo elemento óptico, uma segunda superfície refrativa. Devido a essa superfície, os raios de luz vão convergir um pouco antes e se encontrar nesse ponto. Esse é o ponto final da posição da imagem. Então, como descobrimos essa distância? Como podemos descobrir a posição final da imagem? Bem, se a gente olhar aqui para a fórmula da lente fina, a gente pode utilizar a fórmula da lente fina para encontrar P'2. Mas, para isso, precisamos saber o valor de P2. Afinal, já sabemos o valor de F2. F2 foi fornecido, que é a distância focal da segunda lente. Encontrando a distância do objeto para essa imagem aqui, conseguiremos encontrar a distância dessa imagem. Mas a pergunta aqui é: onde está o objeto da segunda lente? Sabemos que os raios de luz estavam prestes a convergir em um ponto, mas não fizeram isso. A imagem da primeira etapa nunca foi formada. Sendo assim, esse ponto, onde esses raios de luz teriam convergido, atua como um objeto virtual para a segunda superfície refrativa, ou para a segunda etapa. Então, estendendo esses raios de luz, se a gente projetar essas linhas, a gente vai perceber que os raios teriam convergido nesse ponto aqui. Então, esse ponto atua como um objeto virtual para essa posição de imagem. Eu vou colocar algumas setinhas aqui para mostrar como os raios estão se movendo. A gente pode chamar a distância do objeto aqui de P2, e seria apenas essa distância, a distância inteira. Temos um objeto virtual para a segunda lente. Mas como podemos descobrir P2? Bem, nós conhecemos P1 e também sabemos o que é F1. Podemos usar esses dois valores para descobrir onde a imagem da primeira lente teria se formada. Nós temos a fórmula aqui para isso. A gente pode colocar 1 sobre P'1 menos 1 sobre P1. Isso é igual a 1 sobre F1. Conhecemos o valor de F1 e conhecemos o valor de P1. Com isso, podemos descobrir o valor de P'1. Colocando P'1 nesse diagrama, a gente percebe que é uma distância bem longa. Teríamos uma distância até esse ponto, porque a imagem teria sido formada nesse ponto se não houvesse uma segunda lente com essa condição de distância focal e essa condição de distância do objeto. A imagem realmente teria sido formada nesse ponto. O problema é que a segunda lente mudou toda a história. Com tudo isso aqui, conseguimos encontrar o valor de P'1. Mas qual vai ser o valor nesse caso de P2? Que nesse caso é o mesmo ponto, mas em relação à segunda lente. Olha, P2 vai ser igual a P'1 menos d. Afinal, vai ser toda essa distância P'1 menos essa distância entre as lentes. Fazendo isso, teremos P2. Agora, conhecemos praticamente todos os valores. Conhecemos P2, conhecemos F2. Podemos usar esses valores para descobrir a distância final da imagem. É assim que podemos usar a ideia de objetos virtuais para descobrir a distância da imagem final. Sempre que há mais de uma lente fina, se a imagem da primeira lente nunca puder ser realmente formada,
O ponto onde os raios teriam se encontrado age como um objeto virtual para a segunda lente. Agora, depois que terminar esse vídeo, eu acho que é muito interessante você fazer alguns exercícios a respeito disso, para treinar bastante essas ideias e aprender como que tudo isso funciona. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!